Pessoal, só um minutinho, que o pessoal está entrando. Nossa, faltam 4 aulas para a gente fazer o trabalho. Achei que faltasse mais. Eu faço terrorismo, não precisa ter medo, não. É muita coisa. Isso é importante. Isso, de fato, é muito importante. Galaxy J5, que é a Aline. Faltando só a Aline entrar e a gente já começa. Ó, teve umas que sumiu. Renato tá entrando. Mas eu falo que esse trabalho é bom. Quando a gente faz o trabalho, apesar que a turma de vocês é uma turma muito participativa, mas me ajuda muito a conhecer vocês, sabe? Você vê muito, assim, o tipo do aluno, o jeito que o aluno é, se é esforçado, se é minucioso, se entendeu, se não entendeu. Isso é bom. Eu estou com uma turma que está difícil. O pessoal ainda não entendeu como é que é tudo o trabalho. Então, vamos lá, pessoal, meninas e meninos. Vamos falar da primeira doença que afeta o sistema urinário. Insuficiência renal aguda. O que é insuficiência renal aguda? É a perda reversível e súbita ou completa da função renal. Então, por algum motivo, meu rim parou de funcionar, tá? Pode ser definida. Desculpa que eu não estou conseguindo ler lá. Pode ser definida como rápida deteriorização da função renal por acúmulos de resíduos nitrogenados. Ou seja, por algum tempo, meu rim para de funcionar. Por quê? Porque acumulou algumas sujeiras. Quais são essas sujeiras? Ureia e creatinina. Ureia e creatinina normalmente são excretados pelo rim. O que acontece com a pessoa que não toma água? Não consegue eliminar essa substância. O que vai acontecer? Acumula. Todos nós conhecemos aquele amigo ou aquele parente que fala com o maior orgulho, né? Ai, eu não bebo água. Faz não sei quanto tempo que eu não bebo água, bebo só coca. Fala como se isso fosse vantagem, né? Gente, nós precisamos muito de água, tá? Porque se eu não bebo água, deixa eu deixar a Alessandra entrar. Se eu não bebo água, não vai ter, o nosso rim não vai conseguir jogar fora essas substâncias, esses lixos, tá? Professora. Pode falar, Júlia. No meu serviço, sabe, é muito corrido. É máquina o dia inteiro, sabe? E as meninas até dando comigo, porque elas não me veem bebendo água. Aí ontem eu até falei, nossa, a minha água tá cheia desde sexta-feira passada, porque eu não bebi água a semana inteira no serviço. Júlia, que perigo! Aí, como você não bebe água, também não vai no banheiro, né? Fazer xixi. Não vou. Banheiro. Menina, isso não é nem um pouco saudável. Porque se você pensa comigo, o seu rim, ele precisa filtrar. Ele não para de filtrar. Ele não fala, não é igual o estômago, que fica um período sem trabalhar e quando você come, ele trabalha. Não, o rim é igual o coração, ele não para de filtrar momento nenhum. Se você não está bebendo água, ele continua filtrando. Seria como se seu sangue fosse ficando mais concentrado, se é que pode se dizer isso. Mas vai acumulando também a quantidade, a urina que vai formando, aquele 1% que vai ser eliminado,
ele fica muito concentrado. Quando você vai no banheiro, o cheiro é muito forte, a cor é muito intensa, então isso é extremamente prejudicial para o rim, gente. Vocês têm que beber água. Olha, Júlia, tem que beber água. Às vezes, em mulher é complicado, porque às vezes é difícil para a gente ir no banheiro, às vezes a gente não gosta do banheiro do lugar e tal, mas tem que ir, tá? É saúde. Por causa disso. Pode falar, Júlia, desculpa, eu não estou te ouvindo. Eu tenho infecção de urina direto por causa disso. Aí, não, você precisa começar a beber água. Se você não começar a beber água, você não vai melhorar essa infecção, tá? Porque aí pensa, a sua urina, ela tá saindo muito concentrada. Então, ela tá saindo extremamente ácida. Quando ela sai, ela vai ferir a sua parte vaginal mais externa, que é feita de mucosa. Então, você está mais propensa a ter uma infecção, tá? Verdade. Esther, pode perguntar. Peraí, que eu não estou te ouvindo. Se eu segurar por muito tempo, pode dar infecção urinária? Olha, segurar a urina nunca é bom, tá? Mas por quê? Você vai acumulando da mesma forma. Aí você está sobrecarregando a sua bexiga. Não é o rim. Vai causar um probleminha assim, mas não é ideal, tá? É sentir a vontade, porque a gente vai ver quando que dá vontade de ir no banheiro. Eu vou falar ainda na aula. Mas geralmente dá vontade de ir no banheiro, a bexiga não tá cheia. Ela tá aí em torno de 3/4. Então você precisa esvaziar. Ela já trabalha com uma tolerância, mas tem que ir. Deu vontade, tem que ir. Tá? Eu sei que nem sempre é fácil. A gente fala isso na teoria. Na verdade, no dia a dia, a gente passa aí o dia inteiro sem ir e tudo mais, mas não pode ser um hábito, tá? No nosso dia. Nossa. Mais alguma dúvida por enquanto? Não? Então vamos lá, gente. Quando eu estou falando de insuficiência renal aguda, é muito sério, mas ainda não é tão grave. Por quê? Porque ela é aguda, ela é temporária, tá? Então, é aquela pessoa que às vezes está internada no hospital e tem que fazer hemodiálise por um curto período. Mas depois daquela pausa, o rim volta a funcionar normalmente, tá? Geralmente, essas insuficiências renais, além de ser causadas pelo problema de acúmulo, né, desses resíduos nitrogenados, pode ser também por causa de medicação. Às vezes a pessoa está tomando algum medicamento, isso acontece muito quando a pessoa está internada. Quando ela fica internada, ela tem que tomar muitos antibióticos e vários outros medicamentos. Isso pode gerar uma insuficiência renal aguda, temporária. A partir do momento que ela para de tomar aquela medicação e elimina aquelas substâncias, o rim volta a funcionar normalmente, tá? Pode perguntar, Maria Júlia. Eu tomo um remédio para depressão e o doutor falou que é o lítio. Ele falou que dá muita vontade no banheiro, e isso é verdade. Quando eu tomo ele, eu tomo 2 por dia. Eu tomo de tarde e de noite. Dá muita vontade no banheiro para fazer xixi. Dá muita vontade mesmo. Então, alguns medicamentos, mas, por exemplo, se ele dá vontade, todo mundo que faz uso desses medicamentos, seja o lítio, fluoxetina, sertralina, essa família, gente, tem que beber muita água, tá? Porque são medicamentos que são difíceis do organismo jogar fora. Então, eu preciso beber água. Igual medicamento como o lítio, que você falou, que já dá vontade de ir no banheiro, você tem que beber ainda mais água para conseguir eliminar, tá? Porque senão piora ainda mais o seu quadro. Estevão, você levantou a mão? Levantei. Pode Eu perguntar. tenho uma pergunta. É verdade que
chega uma hora que a gente não consegue nem segurar mais a urina e ela sai normalmente, impulsa assim. Sim, é verdade. Você lembra que eu falei? A bexiga, ela é feita de que tipo de músculo? Ah, vamos ver. Bexiga, músculo estriado ou músculo liso? Liso. Músculo liso, é voluntário ou involuntário? Involuntário. Involuntário. Então, se ela ficar cheia, ela vai eliminar. Eu vou fazer xixi na roupa. Então, eu tenho um controle parcial da minha bexiga, tá? Se encher muito e eu não for no banheiro, vai sair de qualquer jeito, tá? Por conta disso, Estevam. Eu lembro de uma situação, eu sempre estudei dança, né? Teve uma época que na gravidez, quando eu fui lá para 8 meses, 7 meses, eu tive um oficina, e era uma pessoa de fora, enfim, fiz aula o dia inteiro. Então, no final do dia, eu estava assim, moída, mas eu não enchei, né? Mas eu fui fazer xixi, o xixi ficou lá longe. Olha que perigo. Gente, não é simples, né? Mas por que ficou dessa cor? Porque Será por causa do cansaço, que forçou muito? não por causa do cansaço, porque você não foi durante o dia. Porque o xixi, ele, pensa comigo, ele vai eliminar sujeiras do seu organismo. Então, ele está muito sujeito ao que você come. Dependendo do que você come, vai mudar a cor da urina. Não muda assim, muito. Mas se você fica muito tempo sem ir no banheiro, pensa, o sangue vai filtrando, vai acumulando, tem pouca água, vai concentrando a cor. Então, isso pode acontecer, tá? E eu tenho outras doenças crônicas que vão estar relacionadas com problemas nos rins, pessoal. Alguns exemplos. Problemas cardiovasculares. Então, se eu tenho uma diminuição dos batimentos cardíacos, isso vai afetar o rim, porque vai chegar menos sangue, ele precisa do sangue, tá? Mesma coisa de miocardiopatias. O que são miocardiopatias? Problemas no coração, doenças do coração mesmo. Isquemia, infarto, arritmia, isso também vai afetar o rim. Hipertensão é um problema muito sério. Tem que tomar diurético. Mas qual que é o problema? Quem tem hipertensão, a gente já falou sobre como a hipertensão afeta os vasos sanguíneos, não falou? Que vai pressionando. Aí eu falo que o jeito que é lá no rim, mesma coisa. Vai pressionando, vai deixando o rim mais frágil também, tá? Pode causar embolia pulmonar, também vai afetar. E a ventilação mecânica. Então, gente, toda vez que eu penso em problemas no rim, várias coisas afetam. Quer ver um exemplo que não está aqui, mas é um dos que a gente mais vê também? Diabetes. De pessoas diabéticas, elas são um número bem expressivo dos casos de hemodiálise. Por quê? O açúcar no sangue, ele vai deixando os néfrons, que são essas estruturas que a gente viu lá no começo da aula, mais frágeis, vão comprometendo elas. Então, esse paciente pode ter perda da função do néfron. O néfron passa a não conseguir mais filtrar o sangue, por conta do açúcar no sangue, tá? Outro exemplo, a hipertensão. Felipe. Outro exemplo que a gente pode ver também, pessoas com hipertensão, os vasos sanguíneos, os capilares que tem lá no meu rim, eles também sofrem com a pressão alta, tá? E por que a gente viu lá no comecinho que o rim, o sistema urinário, ele é muito importante para controlar a pressão? E a Karina aqui ainda mencionou, quem tem pressão alta toma muito diurético.
Pressão. Vamos entender. Se eu tenho muita pressão, está pressionando a parede dos vasos. O que eu preciso fazer? Alargar os vasos? Isso é fácil? Não. Eu posso diminuir o volume sanguíneo. Quem vai diminuir o volume sanguíneo? O rim. Porque ele não está filtrando sangue, ele vai tirar um pouquinho desse plasma, o excesso de plasma. Eu continuo tendo a mesma concentração de glóbulos vermelhos, de glóbulos brancos, de plaqueta, mas o plasma ele vai diminuir. Então, se eu diminuo o volume, ele vai fazer menos pressão na parede dos vasos, vai baixar a pressão, tá? Por isso que pessoas que tomam hidroclorotiazida, clortalidona, diuréticos para baixar a pressão, eles vão muito no banheiro, porque eu vou ter um estímulo para eliminar esse excesso, tá? Esse excesso de líquidos no sangue. Por isso que isso acontece, tá? E qual que é um dos grandes problemas que eu tenho? Eu falei para vocês que a gente tem a nossa flora vaginal, não é? Então, toda vez que eu tenho que tomar antibiótico ou quimioterápicos, né, imunossupressores, quem tem AIDS, quem faz transplante, que tem que tomar alguma coisa que faz o meu sistema imunológico, meus glóbulos brancos, funcionar menos, são pessoas que têm forte propensão a ter infecção de urina. Então, streptomicina, gentamicina, cefalosporinas, todos esses antibióticos, sem falar dos antibióticos naturais, né, amoxicilina, azitromicina e tudo mais, esses antibióticos fazem aumentar a probabilidade de eu ter uma infecção de urina. Por quê? Porque eles vão matar aquelas bactérias de defesa que eu tenho na minha região vaginal. Então, toda vez que eu tiver um paciente, eu sou um transplantado, vai ser um paciente que direto vai ter infecção de urina. Eu tenho, geralmente AIDS ninguém fala que tem, né? Mas eu estou fazendo um tratamento para câncer. Vai ser um paciente que vai ter infecção de urina. Então, esses tipos de pacientes são pacientes de risco para infecção, tá? E lembrando que, quando eu falo em infecção, ela tem vários níveis. Eu posso ter uma infecção urinária simples na uretra, posso ter uma infecção na bexiga, ou eu posso ter uma infecção urinária no rim, que é quando a pessoa tem cólica de rim, né? Geralmente, esse tipo de infecção é comparada, quando ela afeta o rim, ela é comparada à dor do parto, de tão intensa que ela é. A Bianca tá assim, dói muito. Então, gente, o que vai determinar se uma infecção vai ser no rim, vai ser na bexiga ou vai ser na uretra? Primeiro, o tipo de bactéria e o tempo que eu levo para essa infecção. Então, por exemplo, eu estou com uma infecção urinária aqui na uretra. Sempre começa na uretra. Então, eu sinto eu tenho um corrimento de vez em quando, tenho uma coceirinha de vez em quando. Aí, o que muitas de nós faz? Não dá bola. Normal, mulher é assim mesmo, e não sei o quê. A bactéria vai colonizando. Ela volta para a bexiga. Eu começo a ter escapos urinários. Pode falar. Mas para quem é mais natureba, no caso das plantas medicinais, e também não precisar usar o sabonete líquido íntimo, eu acho que plantas para fazer banho. Existem banhos, sim. Nós vamos falar de uma planta muito utilizada, tá? Em breve. Mas geralmente essas plantas já tem formulações de sabonetes íntimos com essas plantas. Mas é um tal negócio, gente. Banho de assento é eficiente? É muito eficiente. A gente faz. O que puder evitar, a gente evita, né? Porque é um negócio extremamente desagradável
Eu acho um absurdo toda a tecnologia que a gente tem não conseguir achar alguma coisa que abole o banho de assento. É muito humilhante fazer banho de assento. Os homens não têm noção, tanto que é ruim fazer banho de assento. Professora, tem que ser raiz, fazer Nutella. Olha que absurdo. Não, gente. É horrível. É horrível. Não é algo agradável. É muito mais. Então, vamos lá. Tive a infecção na minha uretra, subiu para a bexiga. Quais são os sintomas? Aí eu vou começar a ter um pouquinho de dor mais intensa. A dor vai subir um pouquinho. Começa a ter escapes urinários, sabe? Aquela coisa assim, de repente você vai ver, nossa, escapou um xixi. Começa a afetar. E quando vai para o rim, aí o trem ficou feio. Aí eu sinto dor terrível. A urina, ela fica com cheiro, desde aqui do começo. Já começa a ter um cheiro muito forte, corrimentos intensos. E quando acontece muita de dor. dar muita vontade de ir no banheiro toda hora? Tipo, vontade de fazer xixi toda hora. Você tem que ver o que é. Uma das primeiras coisas que a gente cogita e pede para a pessoa fazer exame, diabetes. Porque um dos sintomas da diabetes é que a pessoa vai muito no banheiro. Então, a primeira coisa, se você for no médico, ele vai pedir, faz um exame para diabetes, ver se sua diabetes está controlada. Depois, vai fazer exame de infecção de urina. Porque quando você está com infecção e atinge a bexiga, principalmente, você começa a ir no banheiro em intervalos menores. Começa a ir muito no banheiro. E o que mais que você sente? Muita ardência na hora de urinar. Então, você vai sentir isso também, tá? E quando a infecção afeta o rim, você começa a ter até mesmo sangue na urina, tá? O rim, ele fica tão comprometido que ele começa a deixar extravasar sangue, ele começa a deixar extravasar proteínas do nosso organismo. Então, aí o negócio já tá feio mesmo. Dependendo do caso, tem que internar e tudo mais. Nossa, olha aí, é muito sério, gente, esse tipo de infecção. E nós temos a péssima tendência de menosprezar os sintomas. A gente sempre menospreza, tá? Então, sinais são sugestivos que eu estou com problemas urinários. Quais são esses sinais? Dor, alteração na micção, ou seja, isso que a Renata perguntou, eu começo a ir muito no banheiro, ou eu começo a não ter vontade nenhuma de ir no banheiro. Tem gente que sente até mesmo sintomas gastrointestinais. Tem gente que sente diarreia ou constipação. Tem gente que sente até mesmo dor no estômago por conta disso. Isso são sinais quando problemas renais podem surgir. Lembrando que esses sintomas podem variar de pessoa para pessoa. Tem gente que tem infecção de urina e não tem nada, não sente nada. Vai sentir na hora que afeta o rim. Aí esse é um dos grandes problemas, né? A pessoa tem que ficar internada e tudo mais, tá? E no caso dos meninos, homem dificilmente tem infecção de urina, tá? É uma das vantagens dele. Mas dor, principais sintomas que o homem sente, a dor na hora de fazer xixi e a dificuldade, às vezes eles percebem alteração do jato, do xixi, eles sentem mesmo essa alteração. E isso pode, dependendo do caso, se for principalmente problema na próstata, ele começa a ter dificuldades até mesmo na hora da ereção, tá? Chega a afetar se eles não cuidarem nos primeiros estágios. Então, é muito sério, meninos. Tem alguma dificuldade de urinar? Tá sentindo dor, sentindo alguma coisa? Procure um médico, tá? Então, aqui, novamente, falando da questão da infecção de urina, associando, né, a questão do ânus com a uretra. Olha aqui a diferença do homem e da mulher. Então, isso é um dos grandes facilitadores para nós termos tantas infecções. E vamos para a parte que é boa. O que é bom
para infecção de urina. Isso aqui, gente, vocês têm que saber. Dor muscular, problemas respiratórios pode ou não ter, dor muscular às vezes pode ou não ter, mas problemas urinários sempre vai aparecer. Eu até comentei, eu acho que não foi na turma de vocês. Quem for trabalhar em farmácia de bairro, principalmente em bairros mais simples, isso aqui é o carro-chefe, tá? Problemas urinários. Então, o que a gente vai observar? Um dos medicamentos mais indicados para problemas urinários é o pirídeo, tá? Ele tem na dosagem de 100 e de 200 miligramas. De 100, a gente praticamente não indica, ele é muito fraco, tá? A gente indica o de 200 mesmo. O que a gente precisa, quando que eu vou indicar esse medicamento? Se a minha paciente está com dor ou ardência ou qualquer tipo de desconforto na hora de urinar. Começou a sentir esse desconforto? Pode ser uma infecção na uretra, tá? Ou até mesmo na bexiga. O que eu falo? Quanto antes, o pirídeo, ele não é um antibiótico, tá? Ele é apenas um antisséptico das vias urinárias. Ele vai limpar. Se a infecção estiver bem no comecinho, é o Gaspar. Se a infecção estiver bem no comecinho, às vezes só ele consegue segurar, tá? Então, como que eu vou indicar um comprimido de 200 miligramas de 8 em 8 horas após as refeições, tá? Porque ele pode causar um certo desconforto no estômago. O que eu preciso alertar a minha paciente? Que quando eu faço uso do pirídeo, a cor da urina vai mudar. Ela passa para um tom vermelho alaranjado. Se a paciente não sabe ou não alerta isso para ela, ela começa a ver o xixi vermelho, laranjado. Falou, meu Deus, eu estou com hemorragia. E vai excomungar você, porque você passou um negócio que fez ela fazer xixi cor de sangue. Então, olha o tanto que isso é sério. Eu tenho que avisar essas alterações, tá? Ele é eficiente? Ele é muito eficiente. Eu gosto mais dele que do Cistec, tá? Cistec é eficiente? Sim, também é muito eficiente. Aí vai de gosto. Tem gente que já prefere o Cistec e o pirídeo. E o que eu posso falar para vocês? Mesma coisa, com a vantagem que Cistec, ele vai pegar também as cistites, né? As inflamaçõezinhas, quando você vê que está inchado, está muito vermelho, ele também já vai pegar nessa parte, tá? Como que eu vou tomar o Cistec? 2 comprimidos de 8 em 8 horas. Porém, se a dor estiver muito intensa, eu posso tomar até de 6 em 6 horas, tá? Sempre 2 comprimidos. Questão do Cistec. A urina vai ficar na cor azul. É a coisa mais linda. Fica aquele xixi azulzinho. A Karina cai na risada. Eu acho tão legal. Então, gente, eu preciso alertar minha paciente sobre isso, tá? Então, isso são alguns cuidados que eu tenho que ter. Dois comprimidos de uma vez, tá? 2 comprimidos de uma vez, de 8 em 8 horas. Lembrando que, gente, ou eu tomo Cistec, ou eu tomo pirídeo. Eu não posso tomar os dois, tá? Ou é um ou o outro. Os dois não rolam, tá? E o que eu tenho também? O Secnidazol. Secnidazol para farmácia que tem muito problema urinário, tem que tomar. Qual que é a diferença? Secnidazol, ele vai pegar um pouquinho a parte de bactéria, mas ele é mais focado em fungos, tá? Existe ele pode ser vendido com 2 e 4 comprimidos.
tá? Quando que eu vou indicar ele? Ele é quando eu tenho, principalmente, muita coceira, tá? Quando eu tenho mais coceira, eu tomo ele. Qual que é o detalhe desse aqui? Tem que tomar a pessoa e o parceiro. Porque o homem, olha que maravilha, o homem não tem sintoma nenhum. O homem não sente coceira, não sente desconforto, não sente nada. Mas ele tem a bactéria. Quem vai desenvolver os sintomas? A mulher. Aí, geralmente, o que as mulheres fazem? Tem vergonha, né? Falar, vou lá na farmácia, comprei o remédio, tomei, meu marido não precisa nem ficar sabendo que eu estava com coceira. Ou meu namorado, não sei. E não dá para o namorado. Passa um mês, tá ela lá com a mesma coceira de novo. Aí o que vai falar? Não tá nele. Oi? Volta nele e nele não aparece. Volta nela e nele não aparece. Aí o que ela fala? Nossa, o remédio que o farmacêutico me passou é péssimo, não resolveu nada. Não é assim, gente. Tecnidazol tem que tomar a pessoa e o parceiro. E qual que é um detalhe super legal? Às vezes, a mulher compra, dá para o parceiro, ela toma, o parceiro toma, e ela não sara. Por quê? Porque, às vezes, o marido está traindo ela. É uma meleca, tem que dar para todos os parceiros. Então, o que acontece? Tem mulher, eu já tive caso de uma paciente que o marido era caminhoneiro. Passava 6 meses fora de casa. Era o marido voltar, a mulher ficava doente. Ela falou assim, mas eu já tomei, já dei para o meu marido. Aí a questão é outra. Como é que você vai falar isso com a mulher? Ai. É complicado, gente. Tem. E ela ficava morrendo de vergonha de falar que o marido tinha que tomar, porque ela achava que o marido ia achar que ela é suja. Olha, tanto que tem pessoas que Fazia as porcarias dele na rua. é difícil. Então, assim, é um medicamento muito bom. Ele é extremamente eficiente. E ele dá, muitas vezes, um perfil de como está o relacionamento. Então, às vezes você fala assim, ó, indiquei o medicamento, a pessoa não melhora. Qual que é o problema com o medicamento? Às vezes nenhum, às vezes é a situação ali envolvida, né? Às vezes a pessoa toma um remédio e não melhora. Você fala, ó, você tem que dar para todos os seus parceiros, não adianta dar só para o parceiro fixo, tem que dar para os parceiros eventuais também. Senão a mulher não melhora, tá? Professora, Oi. eu descobri que eu estava sendo traída por causa desse medicamento. Sério? Sério. Eu tive que tomar ele também, eu não melhorei, eu tive que tomar de novo. Aí a atendente me falou, você está sendo traída? Nossa. É complicado. Eu não tenho essa coragem de falar. Ela me falou porque era minha amiga, eu já conheci ela há muito tempo. Ela está sendo traída. É muito complicado. Então, assim, a gente tem que ter muito jogo de cintura com isso aqui, porque você vai acompanhar. E se você vender um remédio desse, a pessoa vai voltar falando se deu certo ou se não deu. E você tem que ter a resposta, sabe? Falar assim, ó, não melhorei. Então, amor, calma, né? E às vezes você tem que tentar outras alternativas. Não, é difícil, gente. É complicado. Às vezes, o que você tem que falar? Usa camisinha, porque é o único meio de se prevenir mesmo. Então, é complicado, gente. Tem que ter muito, muito, muito cuidado. Vantagem, esse aqui também não é antibiótico, tá? Pode ser comprado sem receita. O Cistex, ele é antibiótico, não? Não, nenhum dos que eu tô falando até agora é antibiótico. São todos de venda livre. Principalmente esse aqui, você ainda precisa de indicação do farmacêutico. Agora, Cistec e Piridium, vocês podem indicar.
Esse aqui está dentro da categoria dos atendentes mesmo, tá? Aí nós vamos para as pomadas vaginais, que é um extremo desconforto. Muito boa pro rosto. Oi? Muito boa pra pele. O rosto. Ai, Renata, eu não dou conta. Vamos lá. Nós temos nistatina, tinidazol, miconazol, tioconazol com tinidazol e tinidazol com miconazol. Nós temos todas essas aqui, tem elas conjugadas e tem elas separadas. Qual que eu vou indicar? Para qual caso, tá? Eu sempre falo, nistatina, ela é a mais simples, a mais leve e também a mais barata. Ela pode ser vendida, geralmente, são essas caixas grandes, mas existe ela pequenininha que a mulher tem que comprar separado os aplicadores. São pouquíssimos laboratórios hoje em dia que trabalham assim, a maioria já manda junto com os aplicadores, tá? Mas existe um laboratório, que eu não vou lembrar o nome, que vende ela sozinha, ela custa tipo, se uma normal custa 12, ela custa R$4, só que aí você tem que comprar os aplicadores separados, tá? E, então, sintomas mais leves, ou a pessoa tem recursos muito limitados, nistatina. Sintomas estão mais intensos, eu estou com um corrimento mais, um cheiro mais forte, tudo mais. Aí eu vou passar para essas outras, tá? Exemplo, de todas elas, qual que é a mais forte? Tioconazol com tinidazol, tá? É aquela assim, antes dos antibióticos vai ser essa daí, a mais forte que tem. E o que eu preciso A tomar? do meio é mais forte? Oi? A do meio é mais forte? Não, essa aqui, tioconazol com tinidazol. Ah, tá. Existem as pessoas que gostam da tinidazol com miconazol, mas eu acho o miconazol meio fraco, sabe? Não gosto muito dele, não. Eu gosto mais dessa. Eu acho melhor. Miconazol, ele é muito utilizado. Então, o que a gente observa? Medicamentos, principalmente para bactérias e fungos, que é muito utilizado, a gente começa a observar casos de resistência, ele vai perdendo eficiência. Então, assim, eu não gosto, mas tem gente que fala assim, eu quero miconazol. Você vai vender o que ela quiser. E a gente tem também a mais famosa de todas, que é o ginocanistein. Qual que é a vantagem? Essas outras, tem umas que têm tratamento para 14 dias. Ginocanistein, existe ela, tratamento para 6 dias, tratamento para 3 dias, e existe também o óvulo, tá? É muito boa, clotrimazol. Existe ela genérico também. Vai ser bem mais barato. A diferença é gritante. E a eficiência é a mesma, tá? É muito eficiente. Quais são as orientações que eu tenho que fazer para minha paciente? Ô, Ana, vai começar a usar um creme vaginal? Vou. Primeiro passo, sem relação sexual. Enquanto está fazendo uso da pomada, não pode ter relação sexual. Avisa o marido, avisa o namorado, faz uma rap de despedida e corta durante o período do tratamento, tá? Senão vai comprometer o seu tratamento se você tiver relação durante o período do tratamento. Outra indicação, esses cremes vaginais, como que geralmente os médicos falam? Você tem que aplicar à noite, antes de dormir. Então vai lá, faz um xixizinho, se arruma